Peppa Pig tem muitos mistérios que nunca foram revelados. Wow! Mas você está pronto para decifrar todos esses mistérios com a gente? Wait a minute! Who are you? Se existe um mistério que supera todos os outros em Peppa Pig, ele não anda, ele não aparece em cena, ele fala. O narrador. Aquela voz calma, onipresente, que parece saber absolutamente tudo o que está acontecendo antes mesmo dos personagens perceberem. À primeira vista, dá pra achar que ele é um recurso narrativo, tipo aquelas vozes neutras de desenho infantil. Mas Peppa Pig nunca fez nada por acaso. E quanto mais você presta atenção, mais engraçado fica o fato de alguém estar sempre observando cada passo da família Pig. No episódio As Roupas Novas do George, a família cai na lama e a sujeira espirra direto na câmera, não no chão, não nos personagens, na lente. Isso muda tudo, porque existe uma câmera, existe alguém segurando ela. Ou seja, aquela voz não está fora da história, ela faz parte do mundo da Peppa. Alguém está filmando, acompanhando, registrando tudo. Mas quem seria essa figura invisível? Um adulto? Um personagem que conhecemos? Ou alguém que nunca mostrou o rosto? O narrador não é só uma voz, ele é uma presença. E enquanto a série não revela quem ele realmente é, uma coisa fica clara: Peppa Pig guarda muito mais segredos do que parece. E esse é só o primeiro personagem misterioso que a gente vai desvendar aqui. Então pega a pipoquinha e assina o canal, porque começou mais um Canal Planeta Teen. Se o narrador já é estranho, prepara, porque outro mistério gigante em Peppa Pig envolve alguém que simplesmente não existe em lugar nenhum. Estamos falando do pai da Suzy Ovelha. Sim, ele teoricamente existe, mas na prática nunca apareceu, nunca foi citado diretamente. É como se fosse um personagem apagado do universo. E olha que família incompleta não seria problema nenhum. Suzy poderia ter pais separados ou até ter perdido o pai. Isso acontece. Só que o detalhe bizarro é outro. Ao longo da série, a gente viaja o mundo inteiro. Londres, Nova York, França, Itália, Austrália. E em nenhum desses lugares aparece uma única ovelha macho. Zero, nenhuma. E isso já deixa de ser coincidência, não é? É como se todas as ovelhas do desenho fossem mulheres. A gente vê avós, mães, filhas, mas nunca um carneiro adulto andando por aí, indo trabalhar, brincando no parquinho ou aparecendo no fundo de uma cena. E aí entra outro detalhe curioso. A própria Suzy já diz que quer ser enfermeira quando crescer. Ela demonstra uma preocupação enorme em cuidar, ajudar, tratar os outros. Será que isso vem de casa? Será que existe um motivo maior para essa vocação tão específica? Porque se não existem ovelhas machos visíveis em Peppa Pig, a pergunta inevitável é: onde eles estão? E mais importante ainda, o que aconteceu com eles? Quem sabe a gente possa descobrir isso descobrindo onde está a filha da Senhora Vaca. Outro enigma gigante no universo de Peppa Pig envolve uma personagem que existe, mas parece viver nas sombras. Estamos falando da filha da Senhora Vaca. Ela aparece aqui e ali, atravessa episódios, surge até em Nova York. Sim, em plena Times Square. E ainda assim, ninguém sabe quase nada sobre ela, nem o nome oficial. O mais estranho é que, apesar dessas aparições espalhadas, essa personagem simplesmente some no momento mais importante da vida da própria mãe: o casamento com o Sr. Toro. Não é um detalhe pequeno, é o tipo de ausência que grita: tem coisa errada aí. Ela mora na mesma cidade da Peppa, cruza com a família Pig em viagens internacionais, mas nunca aparece na escola. Isso chama atenção porque o Sr. Toro está sempre presente no colégio da Madame Gazela, ajudando em tudo que é evento. Só que, oficialmente, ele não tem nenhum filho estudando ali. A lógica não fecha. Se ela é filha do Sr. Toro, faria todo sentido ela estar naquela escola. Se não está, por quê? E se ela não é filha dele, então por que a ausência no casamento? Cada resposta parece abrir mais perguntas. Essa vaquinha é um dos maiores pontos cegos da série. Uma criança que existe, aparece, mas nunca se encaixa. E quando começamos a juntar essas pontas soltas, todas elas acabam levando ao mesmo lugar, a sala de aula mais famosa do desenho. E talvez o maior segredo de Peppa Pig esteja ali, de pé, sorrindo pros filhotes enquanto dá aula. O que você acha que acontece com essa vaquinha? Conta pra gente nos comentários com a hashtag vaca pra gente saber.
Se existe alguém em Peppa Pig que parece saber mais do que deveria, é a Madame Gazela. Muita gente brinca dizendo que ela é uma vampira, mas o problema é que o próprio desenho começa a sustentar essa ideia com pistas bem estranhas. No episódio Estrelinha, a Mamãe Pig relembra a infância, e lá está a Madame Gazela já com cílios branquinhos, ou seja, ela já parecia velha naquela época. E em A Casa da Madame Gazela, outro flashback mostra a professora plantando um pinheiro que hoje é maior do que a própria casa. E todo mundo sabe que pinheiros levam décadas para crescer. Para completar o pacote suspeito, a própria Madame Gazela diz que nasceu em um país europeu que lembra morcegos, consequentemente, a Romênia. Sim, o lar da Transilvânia, berço da lenda vampiresca. E aí fica difícil fingir que é só coincidência, né? E se ainda faltava uma prova mais direta, o episódio de Halloween resolve isso de vez. Madame Gazela para em frente a um espelho e não tem reflexo. E cara, não dá pra falar que é um ângulo estranho ou sei lá, simplesmente não tem nada ali. E a reação da Peppa é a prova disso. Então fica a pergunta, será que um monstro vive há décadas disfarçado de professora bem no centro da cidade? E se isso for verdade, tem outro personagem por aí que também não parece pertencer a este lugar. Alguém que pode ter vivido em um universo completamente diferente e que quase ninguém percebeu. Se você achou que só personagens de contos de fadas tinham atravessado o universo, segura essa! O Pirata Barba Vermelha também não nasceu no mundo de Peppa. E não, isso não é teoria maluca, é praticamente um crossover escondido. O detalhe é que esse pirata não surgiu primeiro em Peppa Pig, ele veio direto de O Pequeno Reino de Ben Holly, outro desenho criado pelos mesmos criadores. E lá, magia é coisa séria, fadas, elfos, criaturas fantásticas existem de verdade. Ou seja, o Barba Vermelha já nasceu em um universo onde o impossível é normal. Quando ele aparece em Peppa Pig, parece só mais um personagem excêntrico, mas isso não bate. Piratas costumam caçar tesouros, viver no aperto, sempre atrás da próxima fortuna. Só que no episódio Limpando o Rio, a gente descobre que ele já tem um baú cheio de ouro, missão cumprida. Então, por que ele ainda está ali? Se ele não está atrás de riqueza, sobra uma pergunta bem desconfortável. O que exatamente mantém esse pirata no mundo de Peppa? O que seria mais valioso do que ouro a ponto de justificar essa travessia entre universos? Talvez o Barba Vermelha esteja procurando algo que não brilha, algo que não pode ser guardado num baú. E se você acha isso estranho, espera até descobrir que existe outro personagem em Peppa Pig que não veio de desenho nenhum. Ele veio do mundo real. Então aproveita e deixa para resolver mais um mistério. O mistério do botão de inscrever-se. É só clicar aí embaixo e pronto, agora podemos descobrir um personagem misterioso. E para fechar essa lista de mistérios, a gente precisa falar dela, a rainha. Porque sim, até a monarquia em Peppa Pig é estranhamente vazia. No episódio em que a Peppa Pig visita a líder do país, algo chama a atenção na hora. Não tem assessores, não tem família, não tem criados andando pelo corredor. É só a rainha, sozinha, vivendo em um palácio gigantesco, como se aquele lugar inteiro fosse habitado por uma única pessoa. A personagem foi criada como homenagem clara à Rainha Elizabeth II, mas o curioso é que, nos episódios mais recentes, ela simplesmente desapareceu. Você sabe o que aconteceu com a rainha? Conta pra gente nos comentários.